romper um muro, uma cobra a morderá. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Segura aí. Ela é uma revelação. Diga: a palavra é uma revelação. Quando nós abrimos a palavra para ouvir alguém pronunciar ela, seja lá uma criança, seja um adolescente, seja um jovem, ou um pastor, um ministro de Deus, seja lá quem for, abrir a palavra do Senhor, Deus vai falar com você. Primeiro, Deus vai falar com aquele que abre. Segundo, Deus vai falar com aquele que ouve. E eu creio que nessa noite está eu e você aqui porque Deus permitiu, eu disse. E olhando nós para a palavra de Deus, pastores, pregadores do Evangelho, nós sabemos que Jesus, ele é um mar de mistério. E é por isso que nós estamos aqui nesse mar de mistério. E eu quero dizer uma coisa, que quando Salomão agora escreve Eclesiastes, Deus já começa a revelar a ele algo lá na frente, aonde ele não imaginaria. Ele começa agora a escrever pelo Espírito Santo, missionária Silvania, ele dizendo bem assim: ei, eu vi servo a cavalo. Ele começa agora a comparar, dizendo: ei, quando eu vejo o servo a cavalo, eu vejo aquele que são rejeitado, aquele que é abandonado, aquele que é desprezado, aquele que está na sarjeta, aquele que está no pó, aquele que é nu, aquele que está no subescuro, aquele que está no pó. Eu quero te dizer uma coisa: eu te vejo a cavalo, eu te vejo andando como príncipe, eu te vejo de pé, eu te vejo você na posição, eu te vejo levantado. E é por isso que eu e você está aqui, porque nós estávamos no pó e hoje ele nos levantou. Se você é o filho dessa promessa, levanta a mão e adora ele. Mas ele, irmãos, hoje nós somos servos de Deus. Salomão escreveu, e quando o missionário disse assim, que quando ele estava lá na Amazônia, lá não sei na onde, alguém queria ouvir uma palavra, como é que ele ia dar uma palavra se ele precisava de uma palavra? Mas a minha maior alegria é saber que existe um Deus, que ele olha para dentro dos escolhidos e diz: ainda que falta força, ainda que falta conhecimento, ainda que falta algo na tua vida, a única que falta nas suas vidas, o que está faltando para você, eu quero te dizer uma coisa: venha uma batida, atribulado, triste, de cansado, se você abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu creio na tua promessa, vai se levantar, irmão, as ondas sonoras do céu, e vai colocar na posição, e vai derramar sobre a tua vida a Shekinah de Deus, a glória de Deus, porque ainda que esteja fraco, ainda que esteja sem condições, o Senhor usa a sua boca como instrumento de bênção na vida dos outros. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos super crente, nós não somos super crente, nós não somos super mulher maravilha, nem super homens, mas nós somos servo dependente de um Deus que pode todas as coisas. Agora escuta, entenda o mistério de Deus e servo a cavalo. Olhando nós para a Bíblia Sagrada e vemos servo a cavalo. Por que Salomão disse isso, pastor Carlos? Quando eu vejo servo a cavalo, eu vejo uma história verídica, uma história que anima o meio do povo evangélico do Brasil, ou no mundo, ou no planeta, aonde um crente ouve essa palavra, ele sabe que é um Deus todo poderoso, que ainda olha e zela pela tua vida. Eu não sei, irmão, que situação você entrou daquela porteira para cá, eu não sei que situação você deixou na tua casa, eu só sei te dizer uma coisa: se nós estamos aqui, é porque vamos sair por aquela porta refletindo e sabendo que existe um Deus que pode mudar a história da humanidade e do homem nessa noite. O mais interessante é que quando Deus, ele chama, e você olha no meio da igreja, você vê eis isso, vê eis aquilo, vê eis aquilo. Quem não era esse aí? Para mim estar aqui hoje, teve alguém que orou. Para você estar aqui hoje, teve alguém que orou. É verdade, Deus. Agora o mistério maior é que quando Salomão olha, irmão, e diz que vê príncipe a cavalo, é muito fácil nós olhar para a cidade de Vaza Grande, ver um prefeito, uma autoridade constituída, e olhar para o senador Jaime Campos dessa cidade, e olhar para fulano de tal, ciclano de tal, bertano de tal, dessa cidade, e lógico, ele é um príncipe, ele pode, ele tem posição, é verdade. Mas agora no sentido espiritual, para esse simples lugar, Deus está levantando homens e mulheres como rainha e príncipe de Deus. Sabe como? É quando Salomão olha e diz assim: eu vi servo a cavalo,
Escuta bem, você olha o livro de Esther, antes de Jó, livro de Esther, no capítulo 6, quando Amã, ele começa a preparar uma forca para Mardoqueu. Amã começa a preparar uma forca, ele prepara uma forca com tanta ira e com tanto ódio. Ei, é mais fácil uma cobra picar. Você vai ver aí Eclesiastes capítulo 10, versículo 9 e no versículo 10. Olha só mais interessante. E quando ele fala sobre a cobra, no meio da nossa vida, no meio da nossa convivência, existe alguém que não tem língua de cobra, que não rasteja como cobra, mas ele tem o espírito da cobra, é o espírito da traição. Eu não conheço, eu não sei quem é, porque ainda Deus não revelou, mas eu e você sabe de uma coisa, nós temos a certeza de que Deus está na nossa vida, e Ele é que sabe quem é o traidor, é Ele que sabe quem é a pessoa que irá trair, é Ele que sabe quem é a pessoa que tem a inveja, que tem a maldade no coração, que tem a destruição de derrota na vida do companheiro ou de uma companheira. Escuta bem, Naamã, ele era um homem que, Amã era um homem que temia o rei, era amigo do coração do rei, e ele tinha uma credibilidade com o rei, porque ele era seu braço direito, então o que ele falava valia, tinha muito peso. Mas tinha uma coisa importante, irmãos, no meio daquela situação havia um homem chamado Mardocaia, Mardoqueu seu nome, e Mardocaia era um homem que temia a Deus, porém judeu, e ele estava na província ajudando a evangelizar os judeus filho pequeno, os judeus jovem, e ele pregava o evangelho de um Deus vivo para o judeu. Mas a Bíblia diz assim, irmãos, que Amã no teu coração, ele tinha um ódio de então Mardoqueu, ele tinha um ódio daquela pessoa, porque aquela pessoa fazia o bem, aquela pessoa pregava o evangelho de um Deus vivo, aquela pessoa praticava a obra do amor, e ele tinha no coração: eu vou destruir aquele moço, eu vou parar com aquele moço, eu vou parar com aquela obra, eu vou parar com aquele ministério, eu vou parar com aquela casa de recuperação, eu vou parar. Sabe como ele luta para parar? Fechando o coração dos outros para que não possa orar, fechando o coração dos outros para que não possa contribuir, fechando o coração dos outros para que nada dá certo. Agora eu vejo um Deus trabalhando lá no passado e dizendo assim: ei, fica tranquilo, filho, eu estou com você nesse negócio. Hoje Deus usa o profeta no ônibus, Deus usa o profeta no WhatsApp, no Face, no Twitter, Deus usa no Instagram e diz: ei, diga a ele, não tema, porque eu sou com ele, não se pavore, porque eu sou teu Deus, não nos espante, porque eu vou diante de ti. Aleluia, Deus. Hoje Deus tem o recurso de usar as pessoas para nos dar uma palavra de ânimo. É verdade, Deus. Só que naquele tempo não tinha. É verdade. Mas quando ele recebeu a notícia lá do palácio, ele estava, vamos dizer, no centro de recuperação de judeu, dando instrução a ele do Messias. E aí alguém diz assim: ei, para um pouquinho aí, que chegou alguém da guarda real, quer falar contigo. E ele vai até esse alguém diz: ei, Amã está preparando uma forca para te matar. Amã está preparando uma forca para acabar com o seu ministério. Amã está preparando uma forca para você agora não existir mais na história desse povo judeu. Ele começa a ouvir a notícia e o coração dele começa a desfalecer. Agora escuta bem, no dia de hoje, você jovem, você mãe, você pai, você vó, você tio, você avô, você obreiro, pastor, missionário, escuta bem. Se você ouve uma notícia que vai a seu encontro, seu nome, a seu respeito, você fica triste, você fica cabisbaixo, você fica moribundo, dizendo: eu não posso, não é verdade, eu não consigo, eu não creio que estão fazendo isso, eu não acredito que estão falando isso ou aquilo outro. Deixa eu te dizer uma coisa: se tem alguém que está sendo vítima de algo, de alguém na terra, escuta o que eu vou te dizer. Deus me revela nessa noite que vai fazer uma virada na tua vida neste lugar. Ele vai fazer uma virada no seu ministério, ele vai fazer uma virada na sua casa, no seu casamento, no meio da tua filha, na tua igreja, na casa de recuperação, no meio do recuperante, no meio da obra de Deus. Ele vai fazer uma virada, e eu creio assim. Agora escuta a virada de Deus. Aquele moço ouviu e ele continuou fazendo uma coisa que ele sabia fazer, era de ensinar as pessoas
chegar até a Deus. E Mardoqueu continuou pregando o evangelho, missionário. Você sabe qual é o mais interessante? É que quando as 125 províncias da Babilônia se dividiram, e as 125 províncias da Babilônia se sitiaram, e ali tinha um povo com o rei Assuero, e ali estavam com eles debaixo da sua cobertura como rei. Havia judeu em 125 províncias daquela terra. E ali havia os servos de Deus, 125 províncias. Tinha judeu espalhado em todas as 125 províncias. Então Mardoqueu pega uma pena e com seu tinteiro ele faz uma carta para os líderes judeus de outros municípios, de outras cidades, dizendo: me vieram uma notícia do palácio do rei, que estão fazendo uma forca para me parar, e eu peço oração para os amados irmãos aí da cidade de Vaza Grande. Aí o outro manda para Jangada, o outro manda para Sucuri, e o outro manda para Corizal, e assim vai anunciando a carta, e a carta vai chegando, e vai chegando, e a carta vai indo, e quando chega nas 125 províncias, irmão, agora escuta o mistério. Não tinha um WhatsApp para ir rápido, não tinha um Face para alguém abrir e ver pegando um Wi-Fi por aí, não tinha. A carta ia nas mãos de cada líder judeu. Quando essa carta chegava, não era dia, não era semana, era meses. Mas a carta chegava, o líder olhava e dizia: o nosso líder precisa de nós. Agora, quando o missionário chegou com a caravana do CPA e mostrou para vocês ver uma frase que poderia ser pintada com uma letra de forma melhor, poderia ser feita a um pincel, mas eles fizeram aquilo que estava dentro do coração. E quando sai, ele falou: não importa como vai sair, o importante é como nós vamos expressar. Ei, ele fez para mostrar que nós estamos juntos no mesmo sentido. Ele fez para mostrar que nós estamos juntos no mesmo barco. Ele fez para mostrar que nós podemos fazer isso. E se cada um de nós dá as mãos, não vai ter diabo do inferno, não vai ter macumba que vai baixar aqui perto, porque aqui tem crente que ora e Deus responde, aqui tem crente que tem amor e Deus vê, aqui tem crente resgatador de alma e Deus contempla ele, porque ele é fiel. Levanta a sua mão assim, ó, e já começa a ver virada de Deus na tua vida, começa a ver virada de Deus na tua casa, começa a ver virada de Deus na tua igreja. Aquilo que você planta, você colhe. A minha maior alegria é saber que existe um Deus que tudo pode. Escuta bem. Ele mandou a carta. Os líderes leram a carta, sentiram compaixão, disseram: ele não pode morrer, pastor. Ele disse: ele não pode morrer porque ele está fazendo uma grande obra. Diga comigo, uma grande. Está fraco? Diga uma grande obra. Estavam fazendo uma grande obra, ensinando o povo a servir a Deus, é uma obra. Ensinando o povo a ouvir a Deus através de um prato de sopa, que eu vi várias vezes, vamos passar na TVO, distribuindo comida lá com o Messias, filmando ele no CPA, eu vi. Sabe o que é isso, irmão? É uma palavra no gesto do amor. É a palavra da cruz. Para muitos é loucura, para nós é poder de Deus. Agora escuta bem. Estava ali um servo, mandou as 125 cartas, pediu oração. Hoje eu e você, se somos ameaçados em qualquer coisa, nós como pastor às vezes somos ameaçados com um vizinho que dá parte da polícia e tem que abaixar o som, e a polícia vem na porta da igreja, fica um tumulto. O que está acontecendo aí? Quem é que vai preso? Primeira coisa que pensa, é o pastor que vai preso. Ei, abaixa um pouquinho o som aí que está muito alto. E aí você pede para alguém orar por você. Se vem um vento no teu trabalho, você procura seu líder e pede para ele orar. Se vem uma luta no meio da adversidade na sua casa, você procura um líder para orar. É muito fácil. Só que naquele tempo era um pouco mais difícil. Ali o camarada tinha que crer, acreditar e que Deus vai mudar. Sabe por que a experiência maior dele? Era a presença de Deus. E a presença de Deus, o homem não pode revogar.
Porque Jesus, quando você fala não, Ele continua assim. Quando você continua falando não, Ele continua assim. Quando você diz eu não vou, Ele diz vai. Quando você diz eu não quero, Ele fala você vai. Quando você diz eu não posso, Ele fala você pode. Eu pode todas as coisas ainda naquele que te fortalece. E Mardoqueu começou a orar, irmãos. E ele começou a buscar a Deus. E a Bíblia diz assim que a rainha, no capítulo 4 de Esther, que a rainha visita a província do judeu. E quando ela chega, Mardoqueu e ela tinham um vínculo, porque ela era sobrinha Esther. Ela tinha um vínculo porque era sobrinha criada pelo tio. Vai escutando, e quando ela chega, o tio mais que depressa, ele não olha como um líder religioso judeu, ele olha como um tio agora e diz: olha minha filha, nos ajuda, estão preparando uma forca. Veio uma notícia lá do palácio e disse que a mãe está preparando uma forca. Agora eu estou dizendo, não é a Bíblia, não é a Bíblia que está falando, eu estou conjecturando, tá? E tinha ali um poste de 30 metros de altura, uma forca grande, é para arrancar a cabeça dele, e depois que arrancar, dá para o povo que não acredita no judeu, joga a cabeça dele, bate uma pelada, a sombra dos crentes, humilha o crente, acaba com o crente. Estavam preparando tudo isso para humilhar um servo de Deus. Aí a Bíblia olha lá de cima, e Deus olha para a terra e diz assim: ei, esse é meu filho escolhido, a quem eu tenho prazer de ver ele fazer a minha vontade. Irmão, você não está sozinho. Mateus capítulo 28, no versículo 20: e eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação do século. Então fica sabendo, se você um dia sair da presença de Deus, Ele está contigo. Se um dia você voltar para essa jeta, Ele está contigo, porque Ele não desiste de te amar. Mardoqueu orava e clamava a Deus todos os dias. E a rainha faz uma visita e ele faz um pedido a ela. E agora ele não olha para ela como sua sobrinha. Ele não olha para ela como uma rainha. Ele olha para ela agora como a mulher do rei. Diz: pelo amor de Deus, me ajuda, porque tem uma forca a me arrancar a cabeça. E ela olha para ele e diz assim: olha, eu não posso te fazer nada. Diga: não pode fazer nada, mas eu vou orar. Você vai orar 3 dias, 3 tardes, 3 noites, jejum e ora. Eu vou conversar com o rei Assuero, e aí você vai ter notícia. Diga comigo assim: vai ter notícia. Tá fraco? Diga: vai ter notícia. Pode melhorar, diga: vai ter notícia. Agora olha para o seu irmão, diga assim: da tua vida vai ter. É fé. Mardoqueu orava a Deus, saiu dali uma aliança de oração. E na primeira noite, o jejum e a oração, todos os judeus das 125 províncias orando, consagrando e orando a Deus. E Deus não respondeu. A segunda noite eles estavam orando a Deus, e Deus não respondeu. Irmãos, eu começo a analisar uma coisa: 3 dias passa tão rápido. 3 dias passa tão rápido, irmãos, e os dias passando, as horas passando, e você não tem uma resposta daquilo que você tanto espera. Agora deixa eu te dizer uma coisa que é minha de Deus. O Senhor me revela pessoas aqui que estão enfrentando uma adversidade muito grande e está achando que Deus vai te deixar morrer no meio do poço. Engano seu. Nem na profundeza do poço e nem na boca do poço Deus vai te deixar desamparado. Sabe por quê? Porque o Senhor é contigo, irmãos. Ele ouviu a sua oração, irmã cantora. Ele ouviu sua oração, igreja. Deus ouviu a sua oração. Eu não sei de que propósito você ora, eu não sei de que objetivo é a sua oração. Eu só sei te dizer uma coisa: Deus ouviu a tua oração, e eu vou te provar lá na frente. Mardoqueu esperava ansioso, e não veio a notícia. E a rainha ansiosa, querendo dar notícia para o rei marido, e não tinha coragem.
ela não tinha como chegar a ele. Muitas das vezes, pastor Carlos, nós esperamos do homem, dizendo: ei pastor, eu vou te ajudar com isso ou com aquilo outro. Escuta bem, eu dirigi igreja, foi 18 anos, eu na frente da igreja, eu, a minha esposa e meus 3 filhos. Agora escuta bem, eu ouvia pessoas chegar na construção e dizer: pode ficar tranquilo pastor, o piso da igreja, tudo eu vou dar. Ia lá, fazia o orçamento do piso, e quando voltava, nunca mais via aquele irmão. E chegava outro e dizia: ei, fica tranquilo, eu tenho uma construtora, tudo é por minha conta. Até hoje eu estou esperando as promessas de Tobias e Sanbalat, que até hoje não chegou. Sabe por quê? Eu e você não estamos fazendo uma obra em conversa de homem, eu e você não estamos fazendo a obra em palavra de homem. Jeremias capítulo 17, no versículo 5: maldito é o homem que confia no homem, maldito é o homem que confia nos seus braços fortes, maldito é o homem que confia na sua força, maldito é o homem que confia em si próprio. A Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que confia em quem? No Senhor. E ali, Mardoqueu confiava em Deus, só ele poderia tirar ele dessa situação. A rainha senta para comer com seu marido, e o rei olha para ela, o seu inimigo do seu lado da mesa, resumido. Ela olha e diz assim: meu Deus, ele vai matar o meu tio, ele vai acabar com os crentes, ele vai calar os crentes. Isso não pode acontecer. Mas ela não tinha coragem. Irmãos, o Espírito Santo trabalha onde você não pode trabalhar. O Espírito Santo, quando você entrega algo na mão dele, não tem como voltar atrás. E eu vou te provar que não tem como voltar atrás, que Deus muda. E eu posso dizer para você o que Deus faz, irmãos, porque eu prego 18 anos e eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que resgatou eu do mundo da droga. Eu conheço o Deus que resgatou eu do mundo, irmão. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu sei de quem eu estou falando, e Ele pode também fazer na tua vida, se você acreditar. Agora escuta bem. Ela olha para o seu inimigo na mesa, olha para o marido e diz: eu não posso falar ainda. Sabe por quê? Porque nem tudo que a gente quer falar nós não podemos falar. Nem tudo, irmãos, principalmente líder, nem tudo que vem no seu coração fala. Ora e deixa Deus pelejar por vós. Êxodo 14:14: Deus pelejará por vós e vós calareis. Escuta bem, para terminar. Ela senta na mesa, ela querendo contar, ela não consegue, rainha. Deus lá de cima olha e diz assim: eu vou fazer uma obra onde a mão do homem não pode fazer. Mas a oração daqueles 125 províncias do judeu está queimando aqui no trono, e eu vou entrar com providência. Aí tem pessoas que não acreditam no Salmo 91:11. Deus envia anjo para acampar ao redor do que o teme e livra de todo mal. Deus envia, vai escutando. Passou a noite, perdeu o sono. Irmãos, que rei na terra que perde o sono com o melhor travesseiro, o melhor colchão, o melhor conforto? Fala para mim. Ele perdeu o sono. Ele tinha tudo do melhor, mas ele perdeu o sono, porque Deus queria algo que só poderia Ele fazer. Sabe o que Deus fez ele entender? Que ele precisava ler uma das crônicas real do palácio, porque ele perdeu o sono. E alguém que estava ali como um servo era um enviado de Deus. Agora eu posso dizer, Deus usou aquele soldado do lado do rei. Ele diz assim: meu filho, faz um favor para mim, vai lá na biblioteca do palácio e pega umas crônicas real que eu possa ler. Ali eu vi o anjo de Deus usando aquele soldado. Sabe o que é que ele vê? As crônicas de Mardocaia. Ele pega a crônica de Mardoqueu, leva para o rei. O rei abre a primeira página e diz: lê para mim aí, o que está escrito aí? Ele começa a ler. E então Mardoqueu, ou Mardocaia, defende o rei da morte de 2 homens que estavam na porta central do palácio, aonde ia degolar o rei. E então Mardocaia defende ele da morte.
Ele ouviu, disse: esse homem me defendeu da morte. Ele disse: sim, Senhor. Aonde é que está este homem? Este homem, ó, o anjo usar na boca do soldado. Este homem já tem uma forca preparada para ele. Vão arrancar a cabeça dele. Era isso que deram de honra para ele. A quem defende o rei. Ele disse: é. Ele disse: então manda buscar este homem para mim. Quando o soldado do rei vai lá na província, está lá o crente fazendo a obra igual o pastor Carlos, numa baixada, numa biboca. Aí chegam os homens da lei. Quem é Mardoqueu aqui? Ele diz: eu. O rei está te chamando. Uma pessoa que está esperando uma resposta. Chega os homens dos seus adversários e fala que o rei está te chamando. Ele já começa a despedir: meu amor, minha cabeça vai rodar hoje. Ô meu filho, minha cabeça vai rodar hoje. É hoje que a minha capivara cantou. E não tem como correr dela, não temos como fugir dela. Eu já estou indo à direção da forca. Lá vai ele, irmãos. E a Bíblia diz que estava amanhecendo, a mãe chegou. Mas de que depressa o rei olhou para ele e disse assim: Amã, no capítulo 6, no versículo 8, esse aqui. Ele olha para ele e diz: Amã, o que o rei faz para alguém que defende ele da morte? Amã, mais de que depressa, era um homem de segurança, de confiança do rei. Se arruma a roupa e diz: Senhor, eu não sou o Senhor, mas se eu fosse o Senhor, eu daria a sua roupa real. O rei começou a agradar a conversa dele. E ele disse: o que mais, Amã, você faria para alguém que defende o rei da morte? Senhor, como não sou o Senhor, mas eu daria a sua coroa de rei. Ele também concorda com você, Amã. E ele diz assim: o que mais eu daria para alguém que defende o rei da morte? Ele todo empolgado diz: é eu que vou matar aquele infeliz, aquele ordinário, e vou tomar posse de tudo isso. Ele olha e fala assim: olha, missionário Silvani, eu daria seu anel, rei, porque o rei não precisava de caneta, eram os anel que assinavam tudo. Era a palavra maior do rei, era o anel. E ele estava de olho no anel do rei. É o seu anel, então eu daria a ele também. Estou agradando. Ele olha para ele e diz assim: mas o que mais eu faço para agradar alguém que defende o rei da morte? Ele olha para ele com toda arrogância e diz: agora eu pego o crente, agora eu mato a fé dele. Ele olha para ele e diz assim: olha, sabe aquele cavalo 4 de milha que o senhor tem, que há muito tempo que você não anda? Sei. Pega ele, coloca toda a roupa real no cavalo. Pega um chão qualquer e põe o cabresto no cavalo. Coloca a pessoa que o senhor quer honrar em cima do cavalo e dá uma volta na praça e manda gritar bem assim: ó, é assim que o rei faz com quem ele ama. É assim que o rei faz com quem ele ama. É assim que o rei faz. Ele olha e o rei olha para ele e diz: é verdade, você me agradou, você me convenceu. Faz um favor para mim, Amã. Faço. Busca Mardoqueu, ele está aqui no palácio. E ele foi buscar o crente dizendo: é hoje que eu mato você infeliz. É hoje que eu vou calar sua boca. Você não vai louvar mais o meu nome, você não vai mais exaltar meu nome. Eu vou te calar hoje. O inimigo luta de todas as formas para parar você, para te frustrar, para dizer que sua oração não vale nada, para dizer que sua oração não tem valor. Agora escuta. Hoje é dia 5 de setembro. Diga comigo: 5 de setembro. Completa um ano que minha mãe morreu. 72 anos. 32 anos de crente. Ela orou e disse: Deus, o meu filho vai ser um pregador do evangelho. E as vizinhas olhavam para ela e as comadres diziam: seu filho é só presídio e cemitério. Ela disse: não, o meu filho vai ser um pregador do evangelho. Alguém dizia: só presídio e cemitério. Ela disse: não, vai ser pregador do evangelho. Vai ter uma virada na minha casa, na minha família, na minha igreja, no meu ministério. Levanta a tua mão, porque ele faz virada. Glória a Deus. Escuta, irmãos, eu estou me contendo. Segura. Escuta essa aqui, irmãos. E ela orou a Deus. 10 filhos. Deus salvou meu pai alcoólatra. Se tem alguém na tua família que é alcoólatra, querido, ele não vai morrer pé de cana, não. Vai morrer servo de Deus. Eu vou contar o que meu Deus faz. Meu pai era alcoólatra. E não era um ano, não.
E não era 2, e não era 3, era muito tempo. Nós não conhecíamos Jesus, era devoto bizarro. E meu pai era um pé de cana. Não tinha cura para ele. Nenhum recurso humano poderia resolver. A oração de um crente tem poder de rasgar o céu e o inferno. A oração de um crente pode fazer um rei mudar uma noite inteira de sono e assinar um decreto para te favorecer. A oração de um crente, ele muda a história de qualquer um homem na terra que é apresentado a ele. A Bíblia diz assim, irmãos, no capítulo 37, no versículo 5 de Salmo: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo